Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Banco de Dados 2 e 3. Eu sou a professora Aline e hoje nós falaremos sobre o que são triggers. É como construir, como utilizar e para que servem os triggers que podem ser traduzidos como gatilhos utilizando o SQL Server. Vamos conhecer? O que são triggers? Este termo, que como já dito significa gatilho, em inglês, ele define uma estrutura de banco que funciona em função de outra estrutura, ou seja, é uma ação de insert, update ou delete que é disparada mediante uma ação em outra tabela. Quais são as ações que podem disparar um trigger? Tanto uma inserção de um dado, a exclusão de algum dado ou a atualização de algum dado dentro de uma tabela, ou seja, as ações de insert, delete e update. Vamos conhecer melhor como criar e as funcionalidades, e finalidades de um trigger. Mas em termos práticos, como funciona um trigger? Imaginem a seguinte situação: se o trigger está intimamente ligado a uma tabela, nós poderíamos dar aqui um exemplo prático de utilização deste gatilho, que pode estar associado a uma tabela A, mas dispara uma ação numa tabela B, por exemplo. Imagine a seguinte situação: o banco de dados de uma loja em que eu tenha lá uma tabela chamada TB Caixa. Na minha TB Caixa, todos os dias eu vou começar com a coluna saldo, que é o saldo do meu caixa, valendo zero. Ou seja, nenhuma venda foi feita, o saldo do meu caixa é zero. Porém, conforme as vendas vão acontecendo, ou seja, conforme vão acontecendo inserts na minha tabela venda, que também lá vai ter uma coluna chamada valor da venda, conforme vão acontecendo inserts nessa tabela, então, por exemplo, eu fiz uma venda de R$ 100, fiz uma outra venda de R$ 350, uma venda de R$ 1.000. A cada insert, esses valores automaticamente deveriam ser atualizados na tabela saldo, fazendo com que essa coluna, da tabela saldo receba o que já tinha lá, mais o valor que foi vendido. Este é um exemplo prático em que nós poderíamos utilizar um trigger. Todas as vezes em que houver um insert na minha tabela venda, todas as vezes, que tiver um insert nesta tabela aqui, na tabela venda, eu quero fazer um update no saldo da minha tabela caixa. Este é um exemplo, claro, de utilização de trigger, que poderia facilitar a vida. Eu não precisaria ficar de forma manual, atualizando a todo momento o saldo do caixa. Basta que uma venda seja realizada para que o saldo seja atualizado automaticamente. Eu poderia também fazer essa atualização removendo produtos do estoque, ou fazendo algum tipo de cálculo mediante uma operação numa determinada tabela. Ou seja, neste caso, eu teria do meu exemplo aqui, eu teria que criar um trigger que no momento do insert da venda, faça um update na tabela caixa. Esta é a utilização do trigger, você associar a ação de uma tabela à execução automática de uma segunda ação numa outra tabela. Agora, vamos ver como nós podemos criar esse trigger, a sua sintaxe, o seu funcionamento, utilizando o SGBD SQL Server. A sintaxe básica para a criação de um trigger é a palavra reservada create, trigger, o nome do trigger que você vai escolher e deve seguir aquelas regras que nós temos para nomes de identificadores de variáveis, o nome da tabela ao qual o trigger está associado, o momento em que esse trigger será disparado, a ação que vai o disparar, e o corpo do trigger, ou seja, quais ações serão disparadas mediante estas ações que eu configurei aqui no cabeçalho do meu trigger. Vamos ver a seguir alguns exemplos práticos e conhecer melhor o que cada um desses campos aqui, o que cada uma dessas linhas da sintaxe do trigger são responsáveis em fazer. O nome do trigger tem que ser um nome único, que irá identificar o gatilho como objeto de banco de dados, deve seguir as regras básicas de nomenclatura de objetos, ou seja, não pode ter caracteres especiais, espaço em branco, caracteres acentuados, devemos usar as boas práticas e uma outra boa prática é colocar um prefixo
TG na frente do nome que você está colocando, de modo a identificar que aquele objeto trata-se de um trigger. O nome da tabela que está associada ao gatilho, ou seja, a tabela que vai fazer com que o gatilho seja disparado. For, after ou instead of. O for é no mesmo momento da ação, o after depois da ação e o instead of ao invés de. Então, ou seja, eu quero que no mesmo momento do insert aquele gatilho seja disparado, ou eu quero que ele seja disparado depois do insert, ou eu quero que ele seja disparado ao invés de uma ação. Por exemplo, quando uma pessoa tentar deletar um dado do banco, ao invés de deletar, por exemplo, eu quero deletar um cliente. Ao invés de deletar o cliente, eu vou simplesmente mudar o status desse cliente para inativo. Então, neste caso, eu usaria o meu instead of, ou seja, ao invés de. Eu tenho que escolher uma dessas ações no momento da criação do meu trigger. E qual é a ação que de fato vai disparar o meu gatilho? Se é o insert, se é um update ou se é um delete, nesta tabela que foi indicada aqui no cabeçalho do meu trigger, ok? Aqui eu tenho um exemplo de trigger, somente para a gente conhecer melhor a sintaxe. Então, aqui, create, o que eu estou criando, e o nome do trigger, que no meu caso chama-se TG Insert Message, que está associado à tabela caixa e será disparado no mesmo momento do insert. E aqui vem o corpo do meu trigger. A palavra begin e end não são palavras obrigatórias. Eu posso simplesmente colocar a minha estrutura depois da palavra as, sem precisar do begin e do end. Mas é desejável, é uma boa prática, não é obrigado a usar, mas vocês podem utilizar, só se lembrando que se colocar o begin, tem que colocar o end. Neste caso aqui, este meu trigger, ele não faz nada, ele só manda uma mensagem na tela. Print, você está inserindo na tabela caixa. Ou seja, todas as vezes que houver um insert na tabela caixa, esse gatilho será disparado e esta mensagem será exibida na tela. Aqui eu tenho um exemplo, um segundo exemplo de trigger, parecido com o que eu expliquei nos slides anteriores, em que o valor, a tabela caixa, terá o seu saldo final atualizado todas as vezes em que houver uma venda. Então, aqui vocês têm o código para criar a tabela caixa, né, com os seus campos. E aí, aqui eu fiz um insert inicial na minha tabela caixa, iniciando o saldo do meu caixa com o valor de 100 na abertura. E aqui eu criei a tabela vendas. E todas as vezes em que uma venda acontecer, eu quero fazer o update deste campo aqui, saldo final, na minha tabela caixa. Vamos ver como que ficaria a sintaxe deste trigger na prática. Por lógica, o saldo final do caixa começa igual ao saldo inicial, já que nenhuma venda foi feita. A cada venda executada, o saldo final do caixa deverá ser acrescido do valor da venda, ou seja, eu tenho que realizar um update na minha tabela caixa. Ou seja, toda vez que acontecer um insert na tabela vendas, um gatilho deve ser disparado, atualizando assim o saldo do caixa. Então, eu tenho que criar um trigger mediante um insert na minha tabela vendas. A sintaxe para a criação desse trigger ficaria assim. Create Trigger TG Vendas atualiza a caixa. Este aqui é o nome do meu trigger. O nome é você que vai escolher. On TB Vendas, ou seja, a tabela a qual o trigger está associada. O momento, então, é no mesmo momento de um insert. As, o begin e o end, que como dito não são obrigatórios, mas eu posso colocar. Aqui, eu estou usando a palavra reservada declare para poder declarar as variáveis que eu vou usar, que no caso são arroba valor e arroba data, que é uma variável decimal e uma datetime. E aí, para eu fazer a atualização do caixa, eu preciso saber a data, porque eu vou ter o caixa de hoje, o caixa de ontem, o caixa de anteontem. Eu não posso atualizar todos. Nós aprendemos que eu nunca posso fazer um update sem o where. E no caso aqui, o meu parâmetro para eu atualizar o caixa certo será a data. Então, eu vou fazer um select, atribuindo à variável arroba data o valor da data e a variável arroba valor, o valor, sendo que esses dois campos, tanto o data quanto o valor, são campos da minha tabela venda.
Lá na venda, eu tenho a coluna data e a coluna valor. Só que aqui, ao invés de usar a tabela venda, eu usei a tabela inserted. O que seria esta tabela inserted? A tabela inserted é uma tabela virtual que ela só existe no momento do trigger, que o trigger existe, né? Que o trigger foi disparado. Ela nada mais é do que uma cópia da tabela que está associada ao trigger. Ou seja, qual foi a tabela que disparou meu trigger? Foi a tabela vendas. Então, essa minha tabela inserted, neste caso, vai ser uma cópia da tabela vendas. Só que ao invés de ter todos os registros da minha tabela venda, ele vai ter apenas uma linha, que é exatamente a linha que disparou este gatilho. Isso aqui poupa bastante tempo, não são todos os SGBDs que têm essa funcionalidade. Isso aqui poupa muito tempo na hora da gente achar o registro, os dados do registro que dispararam esse trigger. Neste caso, eu estou guardando a data da venda e o valor da venda nessas duas variáveis, para que eu possa depois utilizar aqui no meu update. Então, aí na próxima linha, de posse já da data e do valor da venda, eu faço a atualização do saldo final. Eu estou setando o meu saldo final, falando que ele recebe ele próprio, mais a minha variável valor, onde a data da tabela caixa seja igual à data da venda. Encerro o meu trigger e o comando go atualiza o banco de dados. Quando eu mandar executar esse trigger, nada vai acontecer, mas será criado, né, um gatilho que estará associado ao insert da tabela vendas. Todas as vezes que acontecer um insert na tabela venda, o saldo do caixa será atualizado e este comando aqui será executado. Como já dito, a inserted é uma tabela temporária que consiste em uma cópia da tabela que disparou o trigger, mas que possui apenas uma linha. Ou seja, que linha é essa? A linha que contém o registro que disparou o trigger. Se no caso a ação que tivesse disparado o meu trigger fosse um update, o nome da minha tabela seria updated. A letra aqui não está ajudando. Updated. E se fosse um delete, o nome da minha tabela seria deleted, certo? Então, no caso aqui, eu usei a tabela inserted, porque a ação que disparou foi o inserted. Se fosse um update, seria updated. E se fosse um delete, seria deleted. Vamos ver na prática um outro exemplo utilizando o trigger. Imaginem a seguinte situação. Quando uma multa que possui um determinado valor de pontos é aplicada em um veículo, o motorista responsável por esse veículo recebe esta quantidade de pontos da multa em sua pontuação acumulada. Imagine então essa situação. Todas as vezes que uma nova multa for criada, eu quero que a pontuação acumulada do motorista seja atualizada. Como eu poderia resolver essa situação? Fazendo com que todas as vezes que o veículo tomar uma multa, o número de pontos associado a esta multa seja acumulado na pontuação do motorista. Eu posso criar um trigger que faça isso automaticamente. Ou seja, esse trigger ficaria associado à tabela multa, fazendo com que a pontuação da multa, 7 pontos, ou 5 pontos, ou 4 pontos, sejam acrescidos automaticamente à pontuação acumulada do motorista. Vamos ver na prática como eu posso implementar e testar esse trigger utilizando o SQL Server. Para tornar o nosso vídeo um pouco mais curto, né, e ficar mais dinâmico, eu já deixei aqui criado o script que vai criar, né, o meu banco de dados BD Veículo, que vai ter a tabela motorista, sendo que a tabela motorista vai ter um código, que tem numeração automática, o nome, o CPF e uma pontuação acumulada que, por padrão, antes de eu cadastrar qualquer multa para o motorista, a sua pontuação será 0. Assim que ele tomar as multas, caso ele tome as multas, eu vou acrescendo os valores a essa pontuação. Aqui também eu já deixei o script da tabela veículo, em que eu tenho o código do veículo, a placa, o RENAVAN, o ano de fabricação
e o código do motorista que está relacionado a esse veículo, né, que é o proprietário deste veículo. E eu tenho também a tabela multa, em que eu tenho o código da multa, a data em que a multa foi tomada, o número de pontos que essa multa equivale no Código de Trânsito e o veículo no qual essa multa foi aplicada. Ao se criar essas tabelas, né, eu vou mandar executar aqui o meu script e aqui no meu pesquisador de objetos vai ter que aparecer essas tabelas relacionadas da forma em que eu criei aqui. Então, meu banco não está conectado. Deixa eu mandar executar para que ele apareça. As tabelas devem, assim, aparecer dentro do meu servidor, né? Como eu estava desconectada do banco, ele deu essa mensagem e agora ele pediu para conectar. Assim que as tabelas forem criadas, né? Vai aparecer aqui no meu SQL que a consulta foi executada com êxito. Então, se eu der uma atualização aqui no meu banco de dados, ó, vai aparecer já o BD veículo com os diagramas que eu acabei, com as tabelas, né, que eu acabei de criar. Então, olha só, estão aqui as 3 tabelas que estão lá no nosso exemplo, né, que são a tabela motorista, a tabela multa e a tabela veículo, certo? Então, a partir desta relação, eu vou criar o meu trigger, sendo que todas as vezes em que tiver um insert aqui na tabela multa, ou seja, todas as vezes que uma nova multa for aplicada, eu quero que este número de pontos que está aqui seja acrescido à pontuação acumulada do motorista, que por padrão ela começou valendo 0, eu vou querer que ela valha 0 mais o número de pontos que essa multa equivale no Código Brasileiro de Trânsito. Vamos ver como que eu faço para fazer isso. Se eu der agora, né, aqui no meu select nas 3 tabelas, deixa eu mandar aqui exibir os resultados. Se eu der aqui agora um select nas 3 tabelas, ao executar, né, os comandos, o resultado está sendo mostrado aqui, ele vai mostrar, olha, manda mostrar por tabela, que eu acho que fica melhor para vocês enxergarem. Observem que eu já fiz um insert de 2 motoristas e de 2 veículos, mas ainda não existe nenhuma multa, e a pontuação de todos os motoristas, né, a pontuação acumulada aqui, tanto a do José da Silva quanto a da Maria dos Santos, está como 0. É esta coluna aqui, ó, que eu quero que seja atualizada todas as vezes que uma nova multa for aplicada nesta tabela aqui, certo? Então, vamos ver como é que funciona. Eu vou criar aqui uma nova consulta, abrindo, assim, um novo script de banco de dados, e eu vou criar o meu trigger de acordo com os exemplos lá que nós vimos agora no PowerPoint. Então, o comando que cria um trigger é o create trigger, e o nome do trigger, que eu vou chamar de TG, por boa prática, né? Eu sempre gosto de colocar esse prefixo, embora ele não seja obrigatório, atualiza pontos, certo? O trigger, ele sempre está associado a uma tabela. Então, eu preciso dizer aqui a qual tabela ele vai estar associado. No meu caso aqui, vai ser a tabela multa. E qual a ação que vai fazer com que esse trigger seja disparado e em qual momento? Então, eu quero que após um insert. Ou seja, na prática, o que vai acontecer? Esse trigger, ele vai ficar vigiando, né, de vigia, né, de sentinela, na operação de insert da tabela multa. Ou seja, esta é a ação, o insert na tabela multa é a ação que vai ser disparada, né, após o insert e que vai atualizar a pontuação do motorista. Vamos ver como, né? Então, aqui é só a assinatura do meu trigger, para que esse trigger seja criado. E agora eu vou colocar a palavra reservada às e o corpo do trigger. A primeira coisa que eu preciso fazer é identificar quais serão as variáveis que eu vou precisar para poder fazer essa atualização na pontuação do motorista. Então, eu preciso da minha chave primária, que é
o código do motorista. Então, eu preciso colocar aqui, ó, código motorista, que vai ser uma variável do tipo inteira. Eu preciso do código do veículo, porque a multa é aplicada a um veículo. E eu preciso também do número de pontos que essa multa equivale, que também vai ser um inteiro. Todas essas informações são as informações que eu preciso por padrão para poder fazer essa atualização na pontuação do motorista. A primeira coisa que eu preciso obter é o código do veículo, para eu saber em qual veículo essa multa está sendo aplicada. Então, como eu faço para atribuir esse valor na minha variável código veículo? Então, eu coloco aqui a palavra reservada set, que é o comando de atribuição, a variável que eu quero atribuir o valor, que no caso aqui é a código veículo, eu digo que ela vai receber o resultado deste select aqui, ó. Select código veículo from inserted. O que será que é essa tabela inserted? Como nós já tínhamos explicado lá no PowerPoint, esta tabela aqui, inserted, é uma tabela temporária que ela possui apenas uma linha, que é a linha do registro que disparou este trigger. Então, se o meu trigger está na tabela multa, essa tabela inserted só tem uma linha, que é a linha esta linha da tabela multa que disparou o trigger. Então, ela só precisa ela só tem um registro, sendo que assim eu não preciso utilizar o where para pegar este último registro, certo? Então, eu estou setando o código do veículo com o código do veículo que está nesta cópia da tabela multa, que possui apenas uma linha, que é a linha que disparou esse trigger, certo? A mesma coisa eu vou fazer para conseguir a quantidade de pontos. Só que eu vou fazer de uma outra forma para vocês verem que eu também consigo fazer a atribuição direto dentro de um select. Então, eu vou colocar, ó, select arroba num pontos, que é a minha variável que eu acabei de criar, é igual a num pontos, que é o campo. Então, aqui eu estou igualando o campo à variável, né, ao nome da minha coluna, na verdade. Este campo aqui, o valor deste campo está sendo atribuído na variável. De qual tabela? Da inserted, que é essa tabelinha temporária que tem o dado que eu preciso, que é a tabela que disparou esse trigger no momento do do insert na minha tabela multa, certo? Então, o insert da tabela multa foi inserido um registro lá dentro e esta tabela inserted tem apenas esse registro. Se a ação que tivesse disparado o meu trigger fosse um update, o nome dessa tabela seria updated. Se fosse um delete, seria deleted. É uma tabela temporária que só existe dentro do trigger e ela possui apenas um único registro, certo? Eu também preciso do código do motorista para que eu possa atualizar a sua pontuação. E onde eu obtenho o código do motorista? Eu obtenho o código do motorista fazendo um select na tabela de veículo, porque é a tabela veículo que relaciona o motorista ao seu código, né? Quando a multa é aplicada em um veículo. E este código deste veículo, que eu já consegui aqui nessa linha, ó, vai ser o código que irá me ajudar a encontrar de quem é este veículo, qual é o motorista que estava neste veículo, certo? Então, eu preciso aqui fazer uma outra atribuição. Tanto faz eu fazer com o set ou com o select, eu vou usar o set. Então, eu vou falar aqui que o código do motorista, né, ou a variável código do motorista, vai receber o resultado do select. Esse select aqui ele tem que vir entre parênteses. Então, select código motorista from TB veículo. Aqui eu não posso mais usar inserted, porque esse dado não está na tabela inserted. Na multa não fala qual é o motorista, então não vou conseguir obter esse código do motorista, onde o código do veículo seja igual à minha variável código do veículo. Ou seja,
Aqui neste select, eu estou pegando o código do motorista no qual a multa foi aplicada, porque aqui, olha, eu já consegui o código do veículo onde a multa foi aplicada. Lembra que esse inserted aqui é uma cópia da tabela multa? Então, aqui eu consegui o código do veículo e, através desse código do veículo, eu estou descobrindo quem foi o motorista responsável por esse veículo que terá sua pontuação acrescida. Já tenho todos os dados que eu preciso, agora eu faço a ação que está associada a esse trigger, que é exatamente o update. Então, eu vou mandar atualizar a tabela motorista e eu vou setar a pontuação acumulada do motorista, né? O campo pontuação acumulada, ele vai receber ele mesmo, mais a variável número de pontos, que eu já atribuí aqui nessa linha com o valor dos pontos que essa multa vale, certo? Agora eu vou fazer isso para todos os motoristas. Lembram, eu não posso fazer update sem where. Não, eu vou fazer isto apenas para o motorista cujo código seja igual à minha variável código motorista que eu já obtive aqui nesta linha, certo? Então, fiz a atualização, encerrei o meu trigger. O que vai acontecer? Quando eu mandar esse trigger aqui executar, ele vai ficar dentro da minha tabela multa e nada vai acontecer. O que vai fazer com que esse trigger seja disparado são os inserts dentro da tabela multa. Se vocês se lembrarem, eu mostrei para vocês que a minha tabela multa, ó, ela está vazia. Eu vou fazer um select aqui só para a gente ver, ó. Select asterisco from TB multa, ó. A minha tabela multa, ela está vazia, ó. Quando tiver algum registro dentro dela, a pontuação dos motoristas, que por enquanto está toda zero, vai ter que ser atualizada. Vamos ver se ela vai funcionar? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é executar esse trigger. Ó, quando eu mandei executar, não aconteceu nada. Se eu der novamente aqui, ó, um select, asterisco, from, tb, multa, vocês vão ver que nada aconteceu. A mesma coisa, se eu der um select na tabela de motorista, vocês vão ver que a pontuação dos motoristas continua zerada. Nenhum motorista ainda obteve nenhum ponto porque nenhuma multa foi aplicada. A partir do momento em que uma multa for aplicada, os pontos relativos a essa multa será somado neste campo aqui de pontuação acumulada dos motoristas, certo? Deixa eu mostrar para vocês como vocês podem ver se o trigger foi criado. Eu venho aqui ó, no meu pesquisador de objetos ou Object Explorer, venho aqui em tabelas, aí eu venho aqui dentro da minha tabela multa e procuro a opção gatilhos ou trigger se o seu SQL estiver em inglês. E aqui, olha, apareceu o trigger TG atualiza pontos, que foi esse trigger aqui que eu criei. Ou seja, ele vai ficar aqui em repouso, aguardando. Quando tiver um insert na minha tabela multa, esse trigger aqui, ele será executado. Então, só para eu fazer um teste, aqui mesmo nesse script, eu vou fazer um insert na minha tabela multas para um veículo do José da Silva. Então, essa pontuação do José da Silva vai ter que ser acumulada e somada a 7 pontos. Então, eu vou fazer aqui um insert. Esse insert ele pode ser feito diretamente via script, como nós estamos fazendo, ou via storage procedure, não importa a forma com que você vai fazer o seu insert. Então, se eu fizer aqui um insert into TB multa, que é a ação que vai disparar o meu trigger, eu vou acrescentar na minha tabela multa, né? Só para eu me lembrar que o que a multa tem? A multa tem uma data, a multa tem um número de pontos e a multa tem um veículo para o qual a multa foi atribuída. E quais são os valores que eu vou determinar para esta multa? Eu vou dizer que a data que a multa foi aplicada é a data e hora do sistema, o agora, né? O número de pontos dessa multa são 7 e ela foi aplicada no veículo 1. Quando eu fizer esse insert aqui, o veículo 1, se eu fizer aqui um select, ó, para comprovar, asterisco, from TB veículo, vocês vão perceber que este veículo aqui, 1, pertence ao motorista 1. Então, a pontuação que vai ter que ser acumulada é do motorista 1. Vou dar um select aqui nas 3 tabelas só para a gente acompanhar aqui. Olha, não tem nenhuma multa, tem 2 motoristas e tem 2 veículos. Eu vou aplicar uma multa para esse motorista José da Silva, fazendo um insert aqui na multa, certo? Então, quando eu mandar executar, olha só uma coisa que já mudou. Ele mostrou
duas mensagens de que duas linhas foram afetadas. Ó, uma linha foi afetada, uma linha foi afetada. Ou seja, eu tive uma ação na tabela multa que disparou uma outra ação na tabela motorista. Vamos ver se isso deu certo, né? Quando eu clico aqui agora na tabela motorista, a pontuação, olha só, do José da Silva passou para 7 pontos. Se caso o José tome uma outra multa, vou fazer um novo insert aqui. Vou agora colocar que ele tomou uma multa de 5 pontos. Então, eu vou cadastrar uma nova multa com a data e a hora do sistema, só que agora valendo 5 pontos para o veículo 1, que é o veículo do José. Então, quando eu fizer esse insert aqui novamente, a pontuação dele, se tudo estiver correto, agora vai ter que ser 12. Então, quando eu dou o select aqui, ó, observe que agora a pontuação acumulada do José da Silva são 12 pontos, ou seja, o meu trigger está funcionando. Então, eu não preciso fazer a atualização manual desta coluna aqui. Ela vai ser feita mediante o disparo do trigger que eu criei dentro da TB Multa. Todas as vezes em que qualquer multa for aplicada e for inserida através da instrução insert, seja esse insert via storage procedure, direto dentro da interface do banco de dados ou via aplicação, a pontuação do motorista será automaticamente atualizada. Agora, nós precisamos praticar. Então, dado aquele banco de dados que vocês já possuem, chamado BD Stock, que precisa sofrer apenas algumas alterações. Vocês precisam criar, né, neste novo banco a tabela de saída de produto e a tabela de entrada de produto que estão intimamente associadas ao produto. A partir desta relação que vocês irão criar, vocês irão fazer alguns exercícios, conforme veremos a seguir. Vocês deverão criar um trigger que, ao ser feita uma venda, todos os produtos vendidos sejam automaticamente retirados do estoque. Ou seja, se eu vendi 10 unidades de um determinado produto, esta quantidade deve ser atualizada na tabela produto. Ou seja, se eu tinha 100 unidades de um determinado produto e eu fiz uma venda de 10 unidades, a quantidade desse produto agora no estoque automaticamente terá que ser 90. Deverão também criar um trigger que, quando for inserida uma nova entrada de produtos, ou seja, foi feita uma entrada de produtos no estoque, a quantidade desse produto seja também atualizada, só que agora para mais. Então, se eu tinha 80 produtos no estoque e eu fiz a compra de fez uma entrada de mais 100 produtos, a nova quantidade será 180. E, por fim, vocês deverão criar um trigger que, quando for feita uma venda de um determinado produto, automaticamente faça-se um insert na tabela de saída de produto, fazendo a saída, então, daqueles produtos do estoque. Vamos praticar? Qualquer dúvida, vocês podem nos contactar via chat ou via chamada de vídeo, que nós estaremos à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Bons estudos!